Beijo! Então vamos começar? O primeiro assunto que vai cair na prova é o mundo árabe. Só lembrando que esse assunto ele também tem a ver com geografia, ok? Mas a gente estuda o mundo árabe em história porque foi justamente contra os árabes, os muçulmanos, que o pessoal da Idade Média fazia as cruzadas. Vamos ver algumas características então dos muçulmanos? Primeiro, qual é a história de Maomé? Maomé é considerado profeta dos muçulmanos. Segundo diz a lenda, ele teve uma revelação. Deus, que é Allah, veio até Maomé e disse: Maomé, cria um código para colocar paz entre coraxitas e beduínos, povos que se odiavam na Península Arábica. E realmente ele conseguiu colocar paz. Muitos anos depois, os muçulmanos, pode ser, os muçulmanos se dividiram em dois grupos. Os xiitas, que são considerados radicais, e no passado, os xiitas, eles achavam que o governo tinha que sempre ter uma descendência com Maomé. E hoje em dia, os xiitas são aqueles considerados radicais, que levam o Islã como lei, são aqueles que proíbem mulheres de estudar, proíbem várias coisas. As mulheres têm que usar burca, sempre tem várias proibições. São considerados os fanáticos, os radicais. E os sunitas, que são aqueles flexíveis, que apenas acreditam que a religião sirva como fé. E eles são muito machistas, né? Muito machistas. Extremamente machistas. Alguns países xiitas hoje em dia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Paquistão, Afeganistão, Iêmen, Omã, Kuwait, países sunitas, qualquer país que tenha muçulmanos que preguem a fé e separem a lei e a fé. Por exemplo, o Catar, por exemplo, Dubai, Emirados Árabes e qualquer outro país que tenha muçulmanos livres. Sunna é o conjunto dos 5 mandamentos que todo muçulmano tem que praticar. Então, número 1, só há um profeta, Maomé, e só há um Deus que é Allah. Número 2, se dirigir a Meca 5 vezes por dia fazendo oração. Número 3, uma vez na vida ir a Meca, que fica no Oriente Médio, que é onde está a Kaaba, os restos mortais de Maomé. Número 4, doar os bens aos pobres. Número 5, jejuar no Ramadã, que é o mês do perdão, é o mês que eles praticam o jejum. E tudo isso está no Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, escrito em árabe, e onde Maomé colocou a sua revelação. Ok? Junto com isso, temos um outro assunto que vai cair na prova, que é o renascimento cultural. Lembra-se do sorriso da Mona Lisa? Lembra? O renascimento cultural foi um momento histórico intencional ou não, pode ter sido só uma coincidência, que vários pintores italianos, começou na cidade de Florença, na Itália, resolveram fazer várias obras de arte, várias pinturas, e que anos depois, aproximadamente mais de 300 anos depois, descobriu-se que havia mensagens ocultas nesses quadros. Esses quadros foram feitos com códigos para criticar a Igreja Católica. Quem foram esses pintores? As 4 tartarugas ninja, Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci e Rafael Zanzi. E outros pintores também, como Botticelli, outros pintores. Começaram a pintar
a figura do fundo, pintar em perspectiva, pintar com pintura a óleo, fazer desenhos de mulheres nuas, deuses greco-romanos. Através dessas pinturas, haviam vários tipos de códigos. E como a igreja reagiu? A igreja não percebeu, esse menino é nota 10. Ok, vira aqui para esse help. Esse menino é nota 10. A igreja não percebeu, a igreja achou que obra de arte bonita, não percebeu que haviam vários códigos. Toda essa parte do Renascimento sempre fica muito obscura ainda tem muitas questões envolvendo os tais Illuminati, será que existe, será que não existe? Fato é de que as pinturas deles sim tinham códigos e que até hoje são conhecidas como grandes pinturas e grandes pintores. Ao mesmo tempo que aconteceu o renascimento cultural, aconteceu o renascimento científico, mas esses cientistas não tiveram a mesma sorte, porque não tinham como esconder da igreja a crítica que eles faziam, principalmente Galileu e Copérnico, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. A igreja, por exemplo, dizia que a Terra era geocêntrica, que a Terra rodava e todo mundo rodava ao redor dela, o Sol, os planetas. Já esses cientistas diziam que a Terra era heliocêntrica, o Sol rodando ao redor dos planetas. Vários desses cientistas foram mortos por contestar a igreja, ok? E um outro assunto que temos, que inclusive vocês ainda não aprenderam, vão aprender, tem a ver com o livro que vocês estão vendo, As Viagens de Marco Polo. Atenção para uma informação muito importante. Lembrem-se que vocês estudaram sobre a Reforma Protestante, estudaram sobre Martinho Lutero e Pena. A igreja perdeu a galinha dos ovos de ouro, que era justamente o dinheiro do povo, porque Martinho Lutero tinha feito a Reforma Protestante. Qual foi a solução? O que ela fez? Ela fez um acordo com alguns países para promover a busca de novas terras e novas riquezas. Esse momento foi chamado de expansão marítima europeia. O que foi a expansão? Vários países começaram a navegar em busca de novas terras. Os dois principais, Portugal e Espanha, que naquela época se tornaram um país só, ficaram juntos. Vários navegadores famosos surgiram por aí, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e Colombo, foi o primeiro que chegou na América em 1492. Lembrando que a história chegou na América, descobriu, não queria escravizar os índios, quando voltou para a Espanha, foi condenado à morte. E por isso deram o nome do nosso continente de América, em homenagem ao Américo Vespúcio. A gente tem que lembrar, quando fala em expansão marítima europeia, dos instrumentos, por exemplo, a bússola, o astrolábio, o quadrante, o sextante, vários instrumentos de navegação importantes na época. Para as caravelas, que eram grandes barcos de madeira movido a vento, não tinha motor, então se tinha vento eles iam, se não tinha eles estavam à deriva, se perdendo no mar. E por último, a dificuldade dos navegantes. Faltava comida, faltava tudo, a maioria era prisioneira, estavam nas cadeias, só foram navegar como uma chance de vida. E faz parte desse conteúdo aqui, o descobrimento do nosso país. 1500, Pedro Álvares de Cabral chega aqui. É isso aí, bons estudos. Beijo pra Giovana, beijo pro Jorge, beijo pro Rogério, beijo pra Carol que me ajudaram. Estudem pra prova, pro simulado, boa prova. Corta. Tudo bem, hoje a gente vai fazer uma mini revisão de história para a prova e para o simulado, tá? Na prova e no simulado tem dois assuntos super importantes que vão cair Mesopotâmia e Egito. Então vamos começar falando da Mesopotâmia.
são países que estão em guerra. Então, muita coisa da Mesopotâmia, infelizmente, foi destruída. E a gente sabe muito mais sobre o Egito do que sobre a Mesopotâmia. Mas o que a gente sabe da Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Toda essa região pertence a uma região chamada Crescente Fértil, que é um grande deserto, só que com água, tá? Essa região é fértil, por isso que se chama Crescente Fértil. Os rios que abastecem a Mesopotâmia é o rio Tigre e Eufrates, ok? A Mesopotâmia não é um povo, é uma região, e 4 povos habitavam essa região: os assírios, os sumérios, os caldeus e os babilônicos. Esses povos eram independentes, formavam cidades-estados. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada um tinha seu próprio rei, cada um tinha seu próprio governo, cada um falava seu próprio idioma. E somente em época de guerra eles se uniam, tá? Habitavam a mesma região, mas só se uniam em caso de guerra. Quando um outro inimigo tentava invadir e pegar aquela região, aí sim eles se uniam para poder combater. Hoje em dia, como eu já falei, coisas contra a guerra na Síria, e algumas das informações importantes da Mesopotâmia são que foi lá que se desenvolveu a escrita cuneiforme, que é escrita por símbolos, com forma, com desenhos. E o mais importante da Mesopotâmia, tcharam, código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. O que quer dizer isso? Você fez para mim, você vai ter de volta. Se eu te dou um tapa, você tem direito a me dar um tapa. Se eu piso no seu pé, você tem direito a pisar no meu pé. Se eu mato alguém da sua família, você tem direito a matar alguém da minha família. O Código de Hammurabi foi escrito há muitos e muitos anos e foi o primeiro código de leis e de justiça que o mundo já teve. Esse código é baseado na lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Ok, Mesopotâmia? Tudo bem? Entenderam? Agora, Egito. Egito também pertence ao Crescente Fértil. É uma região desértica, mas abastecida pelo segundo maior rio do mundo, o rio Nilo. E foi graças aos rios, tanto no caso do Egito Nilo, quanto na Mesopotâmia Tigre e Eufrates, é que teve fertilidade para poder plantar, para poder os animais beberem água, as pessoas tomarem banho, comerem, beberem, ter agricultura. Senão não teria nada disso, nenhum desses dois impérios. O Egito continua até hoje, tá? Só que hoje é um país, não é mais um império. Antigamente ele era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, até que o rei unificou as duas coroas e formou um Egito só. Por isso ele foi considerado o maior de todos os impérios da antiguidade. No Egito, a principal pessoa era o faraó. Era ele quem governava tudo, era ele que era o rei de todos. Ele era considerado um deus na terra. E era sempre de dinastia por dinastia, hereditário. Morria um faraó, vinha outro. Na época do Egito, um irmão podia falar com uma irmã. Podia. Na época do Egito, para manter a dinastia, isso era permitido e, inclusive, era muito comum. Os escribas tinham um papel super importante, porque eram eles que sabiam escrever os hieróglifos, que eram feitos no papiro. Os escribas eram responsáveis por fazer os papiros. Que eram feitos de folhas de bambu muito finos, e neles eram feitos hieróglifos, era a forma de escrita do Antigo Egito. Ele tinha um cargo muito importante, pois somente ele e o seu funcionário é que sabiam ler e escrever, por isso ele tinha um cargo nobre. Os nomes era toda a família do faraó, pai, mãe, gato, cachorro, papagaio, tio, tia, todo mundo que vivia no palácio do faraó sem fazer nada, coçando o dia inteiro.
vários povos. Afinal de contas, todo mundo queria invadir o Egito para pegar as águas do Rio Nilo. Lembra que era uma região muito fértil. Então, o exército tinha um papel de destaque. Felás eram as pessoas livres do Egito, os camponeses, trabalhadores rurais e, por último, os escravos, que eram os endividados, pessoas que não conseguiam pagar impostos ao rei, ou prisioneiros de guerra de povos inimigos. Também no Egito, o grande símbolo são as pirâmides. As pirâmides. Os escravos eram negros nessa época? Não, os escravos não tinha a ver com a questão da cor. Os escravos podiam ser negro, branco, verde, amarelo, azul. Tinha que ser endividados ou prisioneiros de guerra. Também haviam as pirâmides. As pirâmides eram um símbolo do poder, ficavam numa região chamada Vale dos Reis. E as pirâmides guardavam os sarcófagos. Era onde os reis, quando morriam, eram mumificados, lavavam o faraó de cima para baixo, tiravam os órgãos, colocavam esses órgãos em pequenos vasos chamados vasos canopos, passavam natrão por dentro do faraó e mumificavam o faraó com todas as joias, porque para os egípcios aquele era apenas um sono e não a morte. Os egípcios eram animistas, ou seja, acreditavam que animais também eram deuses, e eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Opa, falando em deuses, haviam vários deuses no Egito. Ra, Ptah, Anubis, Ísis, Osíris, vários reis que se revezavam entre sentimentos bons, sentimentos ruins, maldade, bondade. Um tentava pegar o trono do outro, e cada dinastia egípcia estava ligada a um rei. Os egípcios acreditavam que a fertilidade da terra, a chuva, a água, tudo vinha em nome dos reis, por isso faziam de tudo para agradá-los. E como último ensinamento, os egípcios trouxeram para a gente a medicina. Ué, os egípcios eram médicos? Não, mas como eles faziam o processo de mumificação, que abriam o corpo, abriam os órgãos, abriam o cérebro, lavavam todo o corpo, eles conheciam muito bem do corpo humano. Então foi o primeiro povo que trouxe para a gente a medicina. É isso aí, bons estudos, que você tenha aprendido muito. Estude o caderno, estude o livro. Quero todo mundo com 10 no simulado e na prova, hein? Beijo. Feliz. Dancinha egípcia.